Bom dia, companheiras e companheiros. No próximo domingo, dia 24 de fevereiro, o nosso companheiro Dirceu Travesso, conhecido como Didi, completaria 60 anos. O Didi sempre foi um grande combatente das causas da classe operária, dos trabalhadores, uma pessoa que dedicou toda a sua vida à luta pelas reivindicações dos trabalhadores, pelo direito dos trabalhadores, da juventude, dos estudantes e pela Revolução Socialista. Ele iniciou a sua militância política no movimento estudantil em 1977, no combate ao regime militar, no combate à ditadura militar, sendo membro do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de São Carlos, época em que eu tive o prazer de conhecê-lo. Se transformou num grande líder dos trabalhadores, num grande líder da categoria bancária, trabalhou na Caixa Econômica Federal, dirigiu várias greves, dirigiu várias mobilizações dos bancários, foi preso por diversas vezes participando dessas greves, participou da construção da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, foi da direção estadual e nacional da CUT, e participou da construção da CSP com Lutas, também do PSTU, mas da participação da CSP com Lutas durante todo o último período, desde a sua construção. E nos últimos anos de sua vida, mesmo estando bastante doente, com uma doença, o câncer, que consumiu os últimos anos da sua vida, ele se dedicou a uma tarefa que foi construir a Rede Internacional de Solidariedade e Luta. Representou a CSP com Lutas, construiu essa rede através de vários encontros, e foi um cara reconhecido mundialmente, tanto que no seu velório ele teve manifestações de vários países, de várias organizações, por essa tarefa. Mesmo doente, mesmo sem força, ele dedicou esses momentos finais da sua vida à construção da rede e à construção da CSP com Luta, e sempre defendeu a necessidade do internacionalismo, a necessidade de a gente pensar aqui no Brasil como se fosse um africano, como se fosse um francês, como se fosse um trabalhador de qualquer país, porque ele dizia que os trabalhadores não tinham pátria. Então nós gostaríamos de, nesse momento, prestar a nossa homenagem ao Didi, prestar a nossa homenagem no momento que nós vamos fazer uma discussão sobre a situação internacional, e com certeza nós sabemos que, apesar de todos os nossos esforços, apesar do esforço que nós estamos fazendo na secretaria, dos companheiros que vão falar, do Jefferson, do companheiro do Herbert, o Didi nos faz muita falta, e nós queríamos prestar essa homenagem quando ele completaria 60 anos. Didi! Presente! Didi! Presente! Didi! Presente! Até o socialismo! Bem, companheiros e companheiras, feita essa homenagem ao companheiro Didi, vamos passar a palavra então primeiro ao Herbert ou Joyce? Passar um vídeo antes. Ah, sim. Vai ser, primeiro nós vamos passar um vídeo. O companheiro Herbert esteve recentemente na França, acompanhou lá o movimento lá dos coletes amarelos. Nós vamos passar um vídeo aí de cerca de 4 minutos antes de passar o debate. Onde é a luz? Aquela aqui. Lá da Rosália, lá? Pessoal, não vai apagar a luz aí, acho que é nesse lado aí. Esse branco aí. Coloca o colete longe das luzes. O movimento
amarelos ganham o nome da peça de vestuário que os motoristas devem usar para torná-los visíveis em caso de emergência. O símbolo é indiscutível. Aqueles que se sentiram rejeitados, não ouvidos, invisíveis, agora assumiram o centro das atenções. Em 2016, 9 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza em França. Daniel também faz parte deste grupo. Ele vive com apenas 700 euros por mês e diz-nos que a revolução está prestes a acontecer. Passou por maio de 68 e parece que vai tudo começar de novo. Talvez mesmo pior, porque se Emmanuel Macron não recua, nós também não. As concessões feitas pelo presidente francês Emmanuel Macron esta semana pouco fizeram para dissipar as tensões entre os coletes amarelos. Eles agora lançaram um apelo à ação nas ruas. Querem uma nova França e um novo futuro. Toda a França é testemunha dos protestos dos coletes amarelos. A cidade de Lille é um ponto-chave para o trânsito internacional. Os coletes amarelos ocuparam uma rotunda na periferia da cidade. Os coletes amarelos representam o povo e estou convencido que vai ser um partido. É preciso ouvir as pessoas. Estamos cansados dos colorinhos brancos e de todos esses tecnocratas que não podem saber o que sentimos. O povo que se levanta cedo, que trabalha no duro, que está em situação de dificuldade e não recebe qualquer ajuda. Agora o que nos falta são representantes para a nossa situação. Entre 1.000 e 2.000 coletes amarelos desfilaram este domingo entre o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel em Paris, marcando 3 meses exatamente desde o início do movimento de protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Sophie Tissier, uma das organizadoras da manifestação na capital francesa, diz que houve uma boa mobilização e que está contente com os 3 meses do movimento para marcar o momento e dizer que chegou a primavera e que conseguiram passar os 3 meses de inverno, o que é bom para o movimento social. On a réussi a passer les 3 mois d'hiver pour un mouvement social. Organizadores participantes nos protestos e membros da população condenam cada vez mais as ações violentas à margem das manifestações. Centrando-se nas reivindicações, o colete amarelo afirma que as pessoas querem trabalhar. Quando chegam a uma empresa numa missão temporária, estão motivadas e são levadas a acreditar no contrato permanente que não se torna realidade. Segundo números avançados pelo governo francês, 50.000 pessoas participaram nos protestos, maioritariamente pacíficos, que se produziram por todo o país. Estamos fartos de impostos. Estamos fartos de todos os impostos. Estamos fartos de um presidente que está aqui apenas para ganhar dinheiro e não se importa com as pessoas. Diz-se que os coletes amarelos têm o apoio de mais de 70% dos franceses. Estás a ver, Macron? Não vamos desistir. E tu provavelmente vais desistir. Força, coletes amarelos! O movimento dos coletes amarelos ganhou o nome da peça de vestuário. Ok? Ok, voltou aqui? Não, acabou. Então vamos lá com a pegada, vamos começar com o Herbert. 20 minutos, né, Herbert? Isso. Bom dia, companheiras, companheiros. Esse vídeo foi uma escolha, nós tivemos da reunião da executiva da Central, onde eu passei um informe sobre um tour que a gente acabou fazendo na Europa no último mês. Nós fomos convidados, a nossa central foi convidada pela Central Sindical Solidesa francesa e por organizações da Inglaterra, da Espanha e da Itália, para poder compartilhar com os europeus a situação do Brasil frente à eleição do Bolsonaro. E de fato, a eleição de um candidato de ultradireita era mais, a vitória na verdade de um candidato de ultradireita era muito mais esperada num país europeu do que num país latino-americano. Então isso chamou a atenção das organizações sociais, sindicais europeias, e eles acharam que melhor que enviar uma moção de repúdio, uma moção de pêsames,
ao povo brasileiro, era melhor que algum brasileiro fosse à Europa para dizer como que esse fenômeno chega ao Brasil, como que acontece isso no Brasil, quais são os reflexos disso e como eles também podem aprender com isso para poder fazer frente à ultradireita na Europa. E como não podia ser, a gente acabou sendo privilegiado de não só poder compartilhar essa situação do Brasil, do Bolsonaro na Europa. Estou fazendo isso porque é meio ruim falar sem ver as pessoas, é meio baixo aqui, você não vê quem está no fundo. E a gente também pôde poder não só compartilhar, mas também aprender um pouco da mobilização dos coletes amarelos. Então, acho que esse ponto internacional não é para discutir sobre os coletes amarelos na França. Esse ponto não é para discutir exclusivamente a situação da Venezuela, a situação da Palestina. A gente fez a escolha política na Executiva Nacional de ter um ponto internacional de conjuntura internacional, justamente porque há um certo tempo que a gente não faz um ponto político sobre conjuntura internacional. Os pontos de conjuntura, o que nós temos feito sobre o tema internacional nas reuniões de coordenação são informes de mobilizações em algum país, o informe e toda a luta que a gente organizou sobre o G20. E a Central, na verdade, tem um balanço positivo do ponto de vista do internacionalismo. É uma aparição internacional para o nosso, maior do que inclusive do tamanho que nós somos no nosso país, se a gente for ver. Para quem esteve presente na mobilização do G20 em Buenos Aires, nós somos a única central brasileira de fato que levou pessoas, que fez caravana e que esteve nas ruas contra o G20. Mas esse ponto não é só isso, a gente quer, além de óbvio, discutir e pontuar a importância dessas mobilizações em alguns países como reflexo da mobilização da classe, mas fazer uma discussão da importância cada vez mais da discussão da conjuntura internacional. Ainda mais com a situação que o nosso país passa hoje sobre o Bolsonaro, e nós vamos discutir isso com mais foco no dia de amanhã. Então eu queria começar com isso e passar esse vídeo no começo um pouco para elucidar um pouco do que como expressão da mobilização a nível internacional de resistência ao capitalismo. E eu quero começar por isso, para compartilhar um pouco disso também, porque quando a gente, para uma pessoa da massa, talvez para a gente que é militante ou ativista, não seja tanto espanto, mas para um setor da massa, ver uma mobilização de massas na rua, com um enfrentamento com a polícia, na França, talvez não pareça tão comum. Pode parecer, porra, lá os gringos vivem tão bem na França, porra, os caras estão comendo bem, tomando vinho, manifestação é coisa de país pobre. E a gente vê justamente que o que acontece na França é a expressão da crise do capitalismo, é a expressão da degradação social. Na Europa, principalmente, é uma expressão da crise do estado de bem-estar social. Foi uma conquista da classe trabalhadora que conquistou em armas depois de expulsar o exército nazista. Não foram somente como os filmes passam, né? Tem um filme aí, Dunkirk, que é muito bom, que é como a aliança, né, chega no norte da França, mas não, os filmes de história retratam somente que os americanos libertaram a Europa do nazismo. Não foi. Quem ajudou a libertar a Europa do nazismo foi a classe trabalhadora com armas, foram os comunistas, foi a militância clandestina. E foi graças a essa classe trabalhadora que conseguiu garantir um estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social na Europa está ameaçado, como a gente aqui no Brasil, que não temos esse estado de bem-estar social e nunca tivemos, também estamos sendo ameaçados constantemente. Então, o ataque do capitalismo não escolhe fronteira, não escolhe bandeiras. E ela sim ataca a França. E a mobilização dos coletes amarelos é uma coisa muito interessante para compartilhar com vocês essa experiência. A gente está acostumado a ver coisa em Paris. Ali apareceu a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, mas a mobilização dos coletes amarelos, ela nasceu no interior. É como se a gente dissesse que as mobilizações do Brasil não nasceram em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas nasceram em Rondônia, nasceram no Mato Grosso, nasceram nos grandes cantos do país. Por quê? Porque é nesses grandes cantos da França, nesses pontos afastados, onde os mais pobres, a classe trabalhadora mais pobre, tem sofrido os efeitos do aumento do combustível, a degradação dos serviços públicos, que também a gente também sofre isso de conjunto nos países da América Latina. Então, a mobilização, essa mobilização da França, ela é um símbolo muito forte pela degradação que a classe ela é um símbolo do exemplo da degradação da classe trabalhadora a nível internacional, por ser um país que nós consideramos ser um país imperialista. A França é um país imperialista, tem um papel de imperialista sobre outros países, inclusive aqui na nossa divisa, né, tem a Guiana Francesa, ainda é uma colônia da própria França, e demonstra que a situação da classe trabalhadora, seja francesa, seja brasileira, venezuelana, palestina, é a mesma.
e que reforça o papel da nossa mobilização internacional. Bom, acho que como parte desse debate, como parte dessa expressão, a gente tem que discutir da onde isso se aprofunda. E na nossa caracterização, é importante a gente fazer uma discussão sobre isso, isso se aprofunda a partir o capitalismo sempre existe, desde o seu nascimento, ele teve como seu principal papel atacar a classe trabalhadora para manter o lucro dos patrões. Mas isso se aprofunda com um grau de qualidade muito maior a partir da crise que se abre em 2007, 2008. Da mesma maneira que, como reflexo da crise econômica em 29, a gente viu tudo que foi o avanço do nazismo e do fascismo nos anos seguintes, a gente tem o que passa o Brasil hoje, o que passa o continente latino-americano e o mundo em relação aos ataques à classe trabalhadora são expressões como reflexo da crise econômica mundial. E essa crise econômica mundial, ela ganha uma característica muito maior em relação ao período passado, justamente pelo atrelamento internacional da economia globalizada, o que foi todo o período foi vendido para as massas dos benefícios da globalização durante toda a década de 90, o avanço do neoliberalismo, e essa economia, quando ela entra em crise, o grau de aprofundamento dela, ela é maior justamente pelo nível de internacionalização do capital em comparação ao que foi a crise econômica do ano de 29. Então, a gente acompanhou, por exemplo, para quem se lembra, fizeram mais de 10 anos, estão fazendo 11 anos em relação a isso. A gente lembra muito bem porque, como reflexo da fábrica que eu trabalho, que é a Embraer, essa semana fez 10 anos daquela maior demissão em massa, uma das maiores demissões em massa, que foi 4 mil trabalhadores da Embraer. Então vai fazer 10 anos essa crise econômica mundial, a gente ainda sofre consequências dela, mas como uma grande característica, se boa parte de vocês vão se lembrar, foi a General Motors. A mesma montadora que tem feito todo um ataque agora aqui no nosso país, a nível mundial, há 10 anos protagonizou um dos principais símbolos do que é essa crise econômica. A General Motors entra numa bancarrota e quem é responsável por salvar ela é justamente o governo norte-americano, que compra, é como se fosse um processo de reestatização porque ela nunca foi estatal, um processo de estatização, certo, da General Motors. E sendo que não foi isso, foi justamente um dinheiro para salvar a General Motors. Então, uma grande característica, logo de cara, do capital dos governos para salvar, do imperialismo, para salvar as grandes empresas, para salvar o capitalismo, salvar os grandes bancos, Lehman Brothers e todos os bancos que foram os responsáveis pela crise econômica mundial, foi justamente injetar dinheiro nessas empresas, injetar dinheiro nesses bancos. E não é qualquer dinheiro, é dinheiro do povo. Porque o dinheiro não é deles que sai, é dinheiro do povo. E esse dinheiro do povo não sai fazendo um saque ou um roubo das nossas contas, como fez o Collor, certo? Na década de 90. Esse roubo, ele vem de outras maneiras, através da retirada de direitos e aprofundamento dos planos de austeridade. Então, a classe trabalhadora a nível mundial assiste a partir de então um ataque agressivo sobre as condições de vida da classe trabalhadora, através de demissões, através de retirada de direitos e também a partir dos planos concretos dos governos. Então os governos, não só nos Estados Unidos, as potências europeias, mas isso é um projeto capitalista de qualquer governo a nível internacional, que são os planos de austeridades. Os planos de corte de verbas, demissão de funcionalismo público, ajustes econômicos, reformas trabalhistas, reformas no sistema educacional, reformas da Previdência. Então todos esses ataques em diferentes graus, em diferentes períodos, se acentuaram nos últimos anos como parte de um projeto de salvar e continuar salvando os bancos e as grandes empresas. Então, parte do que a gente sofreu aqui no Brasil em relação à reforma trabalhista, parte do que estamos agora na nossa luta em relação à reforma da Previdência, isso já provou, por exemplo, na Europa, durante toda a crise do que foi a Troika, anos atrás, em relação como reflexo da crise econômica. A mesma reforma trabalhista que a gente lutou aqui no Brasil, os Estados Unidos vem implementando nos seus estados, porque nos Estados Unidos não existe uma lei nacional em relação ao trabalho. Os estados, cada estado nos Estados Unidos tem independência para ter a sua própria lei trabalhista.
E a maioria dos estados, nos Estados Unidos hoje, tem uma reforma trabalhista que se chama Right to Work, que se chama direito ao trabalho. E que, na verdade, direito ao trabalho aos capitalistas é garantir, na verdade, direito à exploração. Então, no mesmo discurso que os patrões americanos usam a classe trabalhadora americana, é o mesmo discurso que os patrões usam aqui no Brasil e que Bolsonaro e Mourão estão continuando repetindo em relação à carteira amarela, certo? A carteira de trabalho verde e amarela, que é, para gerar emprego, para garantir emprego para o povo, eu tenho que retirar direito. Eu tenho que dar boas condições para os patrões explorar. Então, às vezes os nomes são diferentes, porque as línguas são diferentes, as formas de falar são diferentes, mas as regras, as formas de avançar sobre o direito dos trabalhadores, de retirar direitos, são os mesmos. E isso é parte de um projeto do imperialismo. E acho importante pontuar também isso sobre um aspecto, um pouco, sem entrar muito nisso, porque também não é muito minha praia, mas sobre o aspecto teórico. Porque em 1917, atrás, Lenin tem um livro magnífico que é sobre o imperialismo, fase superior do capitalismo, e ele traça justamente essa característica do capitalismo, porque a luta não é somente com o patrão daquela fábrica ou com o dono desse banco, mas a forma como o capitalismo não só se internacionaliza e como ele se organiza através dos monopólios, através da financiarização do mercado para explorar cada vez mais a classe trabalhadora. Então, não era só um problema de enfrentar o patrão, o dono de uma fábrica, mas na verdade os bancos também se tornavam donos de uma fábrica, ou os acionistas, certo? Que hoje a gente chama do capital internacional em relação aos acionistas. Então, os mesmos acionistas que foram responsáveis por gerenciar e levar à bancarrota grandes bancos e grandes empresas, são donos de outras empresas também. Então, por exemplo, os acionistas hoje que são donos, que têm ações dos grandes bancos, que são donos do McDonald's, também são donos da Embraer, da General Motors e da Ford. Então, o mesmo reflexo que a Ford teve em relação às ações, também está tendo a Embraer. E o capital funciona dessa maneira, não funciona para gerar desenvolvimento, ele funciona da maneira como gera lucro. Eu não sei se é conhecido de vocês, mas no dia que a Ford anunciou o fechamento da fábrica daqui, as ações dela cresceram nos Estados Unidos. A Embraer ontem, aí eu falo disso porque eu estou acompanhando a Embraer hora a hora, nós estamos na luta aí contra essa venda da Boeing, mas ontem saiu uma notícia de que o Mourão e talvez o Bolsonaro vai questionar a venda da Embraer para a Boeing. Aí você vai imaginar assim, então as ações da Embraer caíram. Ao contrário, as ações da Embraer ontem foram alto. E hoje, quando abriu o pregão, as ações da Embraer cresceram em alto, mesmo com uma notícia possivelmente ruim. Então, é assim que funciona o capital internacional. O capital internacional tem os seus donos a nível internacional que não estão aqui nem no Brasil. Os patrões, por exemplo, os patrões que nós enfrentamos na GM, enfrentamos na Embraer, a própria Vale que fez essa tragédia em Minas Gerais, não estão aqui. Certo? São os mesmos patrões que estão através dos bancos. E essa característica teórica do Lenin, ela se reforça ainda mais a partir dessa crise econômica. E essa questão dos monopólios, ela fica clara com esse tema. E isso é muito importante, porque nós começamos o ano de 2019 com esse tema dos monopólios. Porque os ataques que as montadoras estão fazendo a partir dos Estados Unidos, e o que a Boeing, por exemplo, tem feito aqui com a Embraer, e a Airbus fez com Bombardier, é justamente o conceito do monopólio. Junto às empresas, faço aquisições de uma mais fraca ou não, para poder gerar mais capital, e nisso, óbvio, o capitalismo vê as suas formas através de fechamento de fábricas, demissões e retirada de direitos. Então isso que nós estamos vendo acontecer com a Ford, o que aconteceu com a General Motors aqui, o que está acontecendo com diversas empresas hoje, focadas em relação ao tema das montadoras, é reflexo desse tipo de capitalismo. É importante também dizer, né, nesse contexto internacional, a briga toda comercial que a gente vê hoje, China, Estados Unidos, os Estados Unidos, de fato, a eleição do Donald Trump, um candidato de ultradireita, com um projeto de ultradireita, é a expressão também de uma crise interna nos Estados Unidos, é a expressão de uma crise, de uma briga interburguesa nos Estados Unidos, de projeto de futuro. É importante dizer isso porque, apesar da mídia brasileira não traçar isso, a mídia americana trata isso muito claro. O projeto dos republicanos, os projetos de parte dos democratas, tem a ver com a estratégia energética para o futuro, certo? Há um setor do democratas que trata toda a questão da energia limpa, renovável, mas não é pensando no futuro do mundo, é pensando em como ganhar mais com esse tipo de tecnologia, por exemplo, certo? E Donald Trump com o setor ainda, digamos,
que o capitalismo considera mais atrasado em relação a petróleo, carvão e tem a ver. Então não é o tema da ecologia que move o mundo. O que move o debate dos Estados Unidos é o tema de como a burguesia norte-americana ganha mais dinheiro. Se ganha com energia renovável, energia limpa, que é a energia do futuro, ou continua com a energia velha, antiga, que não é renovável, que é o petróleo e o carvão. Então não é um debate de ecologia, é como eu ganho mais com uma delas. Hoje, o que está prevalecendo no capitalismo americano é continuar ganhando com a velha tipo de economia que é o petróleo, continuar poluindo o mundo. Então é importante situar isso e as consequências que isso continua tendo em relação ao mundo. Os Estados Unidos continuam exercendo um papel de principal país imperialismo do mundo, de controle em relação às economias, às burguesias e aos governos dos outros países, tanto da influência europeia, na Ásia, e de forte pressão em relação à América Latina. E nesse aspecto, qualquer governo no mundo hoje, porque podemos dizer que há um consenso aqui que não há nenhum tipo de governo hoje no mundo que não seja sobre o sistema capitalista. Estou tratando que nós temos em geral que esse acordo, que todos os países do mundo hoje vivem sobre um sistema capitalista. Então, nessa situação, cada governo, qualquer tipo de governo, seja vestindo a bandeira vermelha, ou vestindo a camisa vermelha, ou vestindo a bandeira azul ou verde e amarela, governa para atender os interesses imperialistas. Então, mesmo o papel que cumpriu o governo do PT, o papel que cumpre Evo Morales, os papéis dos governos de Frente Popular no Chile ou em outros ao redor do mundo, mesmo com um discurso de ajudar o povo, na verdade não estavam fazendo isso. O Lula e a Dilma foram os principais responsáveis para abrir o capital internacional para os Estados Unidos e aceitou passivamente a divisão mundial que o imperialismo nos impôs, que é ser meramente o Brasil ser um exportador de commodities. E a principal prova disso agora é que a única empresa de tecnologia e indústria de tecnologia que nós temos, que é a Embraer, está sendo entregue de mão beijada para a Boeing, que é a norte-americana. E como reflexo disso, e a gente pode chamar isso como um processo de recolonização mundial do imperialismo. E como reflexo concreto agora sobre isso, a gente vê com grande força isso agora no tema da Venezuela. Certo? A Venezuela, no dia de ontem, foi anunciado o fechamento da fronteira. Isso é reflexo de um avanço cada vez mais do imperialismo, não só sobre a Venezuela, mas sobre a região de conjunto. É tarefa do movimento, a tarefa da classe trabalhadora, inclusive, fazer o chamado sobre a defesa da Venezuela contra o imperialismo, de rechaço ao imperialismo, de qualquer tipo de intervenção. Temos que fazer deixar bem claro, inclusive isso tem que ser uma resolução da nossa central domingo, uma resolução de rechaço a Guaidó, não só reconhecimento, mas de rechaço a Guaidó, que usa como hipocrisia o tema da ação humanitária. Todo mundo sabe, certo? Não existe ação humanitária dos Estados Unidos. Hoje eu estava ouvindo uma rádio de manhã, a própria pessoa da rádio, o locutor falou, não existe ação humanitária dos Estados Unidos, qualquer ação humanitária dos Estados Unidos, ela vem junto com armas, então qualquer interesse do imperialismo nos Estados Unidos tem a ver com isso. A burguesia venezuelana, ela está a serviço disso, de ajudar cada vez mais o imperialismo americano, mas também não é diferente em relação à Maduro. A gente também acha importante pontuar essas diferenças. A Venezuela hoje é o terceiro maior exportador de petróleo dos Estados Unidos, é responsável por 750 mil barris de petróleo por dia. E se de fato, tanto Chávez no passado, ou Maduro, de fato, que tem uma retórica anti-imperialista, uma retórica de independência da América Latina, se isso de fato fosse verdade, não continuava sustentando a economia norte-americana com petróleo como sustenta. E na verdade, pelo contrário, há um crescimento de uma nova burguesia na Venezuela, que tem ligações com o governo, que tem ligação com os militares venezuelanos e que, para manter o seu poder, se esconde atrás de uma ditadura e com métodos repressivos, de repressão de greves, repressão à livre organização de sindicatos na Venezuela. E isso também tem que ser parte do nosso rechaço. Nós não podemos sustentar, da mesma maneira que a gente não apoia uma intervenção imperialista, e vamos fazer toda a nossa principal luta, o nosso principal desafio é a luta contra qualquer intervenção imperialista, mas também o não reconhecimento de uma ditadura que ataca direitos trabalhistas, que reprime o movimento independente na Venezuela. Por último, para fechar, nós não podemos
Isso também é parte da nossa tarefa para rechaçar a tarefa que o Bolsonaro também tem de apoio a isso, né, ao tema da Venezuela, e não deixar de pontuar que a classe trabalhadora tem tido importantes mobilizações a nível internacional. Esse ano, o ano de 2019 e o final de 2018, tiveram importantes greves de professores, assim, para dar um mapa internacional. Se a gente sempre puxar saco aqui dos professores, tá, que vocês não estão aqui, mas a categoria que mais luta a nível internacional, a gente pode dizer hoje, são os professores. A gente tem relato de greves na Palestina, na Índia, é impressionante, inclusive nos Estados Unidos. A classe trabalhadora americana, que anos não vai à luta, não vai à greve, está fazendo isso agora através da categoria de professores. Inclusive, para a próxima semana, está agendada uma greve no estado da Califórnia muito forte. Os metalúrgicos do México também, que tem todo um controle sobre um estado no México, que é quase um processo de greve geral no México em relação a isso. E a importante luta da Palestina contra a ocupação de Israel e todo o avanço que o imperialismo faz sobre o território palestino e os territórios independentes. E, por último, para pontuar, a gente não pode deixar de falar isso, vai ter um tema, as companheiras vão poder refletir melhor sobre esse tema, é sobre o 8 de março. O 8 de março, com certeza, ela vai ser eu penso que vai ser a primeira mobilização internacional da classe trabalhadora desse ano. Pode ser que alguma coisa nos surpreenda antes, mas se não for, esse já está agendado. É para o dia 8 de março, se espera mobilizações na maior parte dos países do mundo. Nos Estados Unidos está se chamando a Greve Mundial de Mulheres. Na Espanha, as principais centrais sindicais, que inclusive estão afiliadas à nossa rede sindical internacional, estão fazendo um chamado à greve mundial de mulheres, e a gente que óbvio está se somando a isso como a continuidade do movimento ele não. Então acho que isso é importante pontuar, porque essa é uma luta internacional não só das mulheres, de toda a classe trabalhadora. Obrigada, Herbert. Agora vamos passar para o Jefferson. 20 minutos. Pedir um pouquinho de desculpa para vocês, eu estou um pouco rouco, eu sou professor municipal aqui em São Paulo e a greve acabou me adoentando um pouquinho aqui, então minha voz não está das melhores, né? Mas estamos aí ajudando a construir o socialismo no Brasil e no mundo, e os espaços de encontro entre os trabalhadores para formulação de política, como são as reuniões da Coordenação Nacional das SP com Lutas, são importantes e estamos aí. Camaradas, a ideia desse ponto, era como o Herbert colocou, é menos apresentar informes dessa daquela luta, dessa daquela visita, enfim, uma atividade nesse ou daquele país, e mais pensar a situação global hoje e como a situação global pode nos trazer lições e experiências para a luta concreta no Brasil e para pensar a revolução mundial, a transformação mundial, etc. E aí eu queria pensar algumas coisas com vocês. A questão central ainda, né, nós ainda vivemos sob a égide da crise econômica mundial começada em 2008. E é importante pensar em que termos nós vivemos ainda sob essa égide. Por que eu falo isso? Porque para alguns analistas burgueses, capitalistas, etc., o ano de 2017 marca um fechamento da crise e o começo, a retomada do crescimento da economia mundial. Então, para um certo setor da burguesia, não sei se de maneira honesta, ou não sei se de maneira ideológica, no sentido de convencer a população, mesmo que eles não acreditem no seu próprio discurso, eles vendem a ideia, eles têm alguns dados para isso, de que a partir de 2017 a crise econômica mundial deu um freio, ela se encerrou, e o mundo retomou um novo processo de crescimento da riqueza, de acúmulo, etc. Só que, e eles têm alguns dados. Quais dados eles têm? Eles vão colocar que o desemprego nas potências avançadas reduziu. Então, entre 2008 e 2017, há um gigantesco aumento no número de desempregados no mundo, e a partir de 2017 há uma retomada do crescimento das vagas de emprego. Então a população está se empregando e a economia está crescendo, etc. De fato, houve alguma recuperação do PIB em alguns países, e que, portanto, seria um sinal de que existe um processo de recuperação da economia mundial. Enfim, a questão aqui é olhar com mais profundidade, então, o que significa verdadeiramente esses dados, para a partir dessa análise da economia, a gente pensar qual deve ser, então, a nossa intervenção política a partir desse cenário, já que a economia é o pano de fundo da nossa intervenção. O que está colocado aqui, a primeira coisa, é que os empregos que estão sendo gerados a partir de 2017
Em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, de fato, foi gerado muito emprego. A taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é razoavelmente baixa, assim como em alguns outros países. Embora em alguns ainda, a Inglaterra, por exemplo, nós não podemos falar numa reversão, de fato, na geração de emprego, etc. Mas em algumas economias avançadas isso é possível. Mas mesmo onde é possível, nós não podemos, o que houve, de fato, é a criação de emprego precarizado. Então, o que houve entre 2008 e 2017 foi um massivo ataque em cima dos direitos dos trabalhadores previdenciários, direitos trabalhistas, etc. E o que há a partir de 2017 é a empregabilidade das pessoas, mas empregos precarizados com salários mais baixos. E quais são as consequências disso para a economia? Trabalhadores em empregos precarizados com salários mais baixos movimentam menos a economia. Então, esperar que esses trabalhadores precarizados vão conseguir retomar a demanda que o mercado capitalista exige para poder manter a sua acumulação de lucro pré-2008 é uma ilusão. Porém, para a consciência da pessoa que está conseguindo se empregar nesse momento, é alguma espécie de alento. Então, é um discurso que, em algum nível, convence. Agora, para além desse fato ainda, para além do fato de que o emprego tem sido gerado, isso é real no Brasil também, tá? Se a gente pega em 2017, tinham 14 milhões de desempregados, pegando o dado frio do IBGE, hoje eles falam em 12 milhões. Ainda é muito, e ainda é muito maior do que o cenário pré-2012 aqui no Brasil, pré-efeitos mais duros da crise. Porém, ainda é um valor muito alto, mas serve para o governo dizer, olha, há uma recuperação da economia, nós estamos reduzindo a taxa de desemprego. A questão é que é tudo emprego precarizado, sem carteira de trabalho, emprego intermitente, emprego parcial, etc. Só que, se a gente olha para além disso nos dados ainda, o que a gente vê de 2010 para 2019 é que a dívida pública mundial aumentou em 60%. Então, hoje, os governos do mundo estão 60% a mais endividados. É claro que esse cenário varia de país a país. Se a gente pega a China, é muito mais do que 60%, e se a gente pega outros países, é menos do que isso. Agora, o que está colocado é que o que tem sustentado... enfim, 60% da dívida pública, mas não só a dívida pública cresceu. A dívida particular, a dívida das famílias e das empresas, etc., aumentou vertiginosamente. Em 2010, eram 173 trilhões de reais. A dívida, se somasse a dívida mundial de governos e empresas, e pessoas, enfim, famílias, pessoas físicas, etc. Em 2019, são 250 trilhões. Enfim, que está o patamar da dívida. E não há previsão de que isso vai desacelerar, ela continua crescendo. Então, o que está colocado para nós concretamente é o seguinte: a partir de 2008, os mercados capitalistas globais utilizaram de diversos mecanismos financeiros, de criação de dinheiro, de aumento da oferta do crédito, etc., para evitar os efeitos mais nefastos da crise econômica de 2008. Basicamente, o capitalismo tinha aprendido com a crise de 1929 e já havia criado mecanismos, já tinha construído, digamos, ideias para superar os efeitos. Só que o que essa financiarização, para fugir dos efeitos da crise, criou, na verdade, foi empurrar para mais adiante a crise. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o cenário colocado para a gente é que nos próximos anos, é difícil prever exatamente quando, mas no curto e médio prazo, o que está colocado para a economia mundial é a precipitação de uma nova crise econômica, com efeitos mais devastadores do que a de 2008. Então, tudo feito até agora, toda a geração de empregos precários, a criação de crédito para manter a economia aquecida, o endividamento das pessoas físicas, das empresas e dos governos, o que isso criou, na verdade, é um cenário ainda mais caótico para a economia e que precipita, cria as condições para uma crise financeira pior ainda no futuro. E o que está no coração dessa crise é uma crise de demanda. A economia mundial produz muito mais riqueza do que o poder de compra do trabalhador é capaz de suportar. E se a gente pega o processo da crise econômica mundial pós-2008, o que houve de 2008 para cá é uma acumulação da riqueza ainda mais acelerada e maior
entre os mais ricos do mundo, ou seja, há uma crise de demanda, a população não consegue, não tem valor suficiente em mãos para poder comprar as mercadorias produzidas pelo mercado capitalista. Cria-se crédito para que a economia continue se movimentando, porém o resultado disso é uma concentração cada vez maior nas mãos de poucos capitalistas da riqueza produzida, o que piora, agrava a crise de demanda. Não sei se estou sendo 100% claro aqui, mas piora a crise de demanda. Então, cria condições para uma crise econômica ainda mais terrível, mais volátil, mais perigosa para o futuro. E é para esse cenário que a gente tem que se programar, que a gente tem que ficar preparado. Porque é nele que a gente vai trabalhar, é dentro desse pano de fundo que a gente vai enfrentar o governo Bolsonaro no Brasil, Macron na França, Trump nos Estados Unidos, etc. Enfim. E essa crise econômica mundial ainda tem outros aspectos, ainda tem outras questões colocadas. Nós estamos entrando num período, possivelmente, né, isso não é uma afirmação, digamos, concreta, de 100% de certeza, mas há uma probabilidade grande de a gente entrar num novo processo de Guerra Fria, dessa vez entre Estados Unidos e China. O que está colocado aqui? A China cresce hoje, é o mercado mundial que mais cresce mesmo no meio da crise econômica mundial, cresce ainda 5, 6% ao ano. Enfim, o que para eles é quase crise, para nós aqui no Brasil seria a salvação do país, mas para eles é crise crescer a 6% ao ano. Mas o que acontece é que a China hoje é um grande mercado, concentra boa parte do parque industrial mundial, mas ainda não é um gigante tecnológico, ainda não é um país que hoje é líder em produção de tecnologia. Esse país ainda é os Estados Unidos. Quem controla ainda hoje a principal produção de tecnologia no mundo é os Estados Unidos. Porém, o governo chinês, no seu capitalismo de Estado, pelo menos metade das grandes empresas chinesas são estatais. Elas têm um modo de funcionamento capitalista, no sentido que elas funcionam com a lógica da extração de mais-valia e acúmulo de capital, mas elas são administradas por uma burguesia centralizada no Estado chinês, no aparato do Estado chinês. Ela tem um projeto de transformar a China num gigante tecnológico e vem roubando tecnologia das empresas norte-americanas sistematicamente. A guerra comercial entre Trump e China é menos uma guerra comercial por valores monetários mesmo, e mais uma guerra consciente da burguesia norte-americana para evitar que a China suplante os Estados Unidos nos próximos 10, 20 anos como uma potência tecnológica no mundo. É isso que está colocado. Então, dentro de um cenário de crise econômica mundial, de volatilidade, vamos colocar que a China é talvez o país que tem as condições financeiras mais voláteis do mundo, no sentido de que a dívida pública chinesa, acho que em relação ao PIB, uma das maiores do mundo hoje. Dentro desse cenário explosivo, existe ainda uma briga entre os dois gigantes da economia do mundo, e aí tem alguns dados importantes aqui. Se vocês tomar China e Estados Unidos, eles são 48% do PIB, foram 48% do PIB mundial. Os meus dados são de 2017. Em 2017, 48% do PIB mundial e 51% da produção industrial do mundo em 2017. Então são dois países que somados são praticamente metade da produção e consumo do mercado capitalista mundial. Então, qualquer gripe que esses dois países pegam para o resto do mundo pode se transformar numa pneumonia, né? Eles carregam em suas mãos, como eu posso colocar, parte do destino das outras nações do mundo devido ao tamanho de seus mercados e da sua capacidade produtiva. Então existe essa briga declarada entre China e Estados Unidos. A China ainda hoje depende muito de tecnologia importada pelos Estados Unidos, então muitas gigantes chinesas dependem de comprar produtos tecnologicamente avançados de empresas norte-americanas. Por isso, quando o Trump taxa as importações chinesas ou proíbe, ou mesmo corta relações comerciais dentro daquele produto com a China, isso prejudica em demasia o mercado chinês, porque muitas das gigantes chinesas dependem de importar tecnologia de empresas norte-americanas, importar produtos tecnológicos, por exemplo, fibra ótica.
A China precisa, ela não produz na China, e os seus gigantes de comunicação precisam importar isso do mercado americano. Então isso tem um efeito muito grande sobre a China. Por outro lado, a China é o país que mais cresce no mundo, é também uma potência nuclear, como a Rússia, e vive esse cenário. Então, o que está colocado no próximo período do mundo, quando a gente fala em uma guerra fria entre esses dois países, é porque é muito improvável imaginar uma guerra aberta entre China e Estados Unidos. A gente não pode descartar essa hipótese, mas são duas potências nucleares e as consequências disso para o mundo seriam catastróficas. Agora, fenômenos do tipo Síria, que no caso não é China, é Rússia e Estados Unidos vendendo armas para sustentar uma guerra na Síria, então a Síria é o pano de fundo de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, cenários desse tipo podem se proliferar no mundo no próximo período. Vou dar um exemplo hipotético aqui, não provável, mas, por exemplo, uma luta pela independência em Taiwan, em que tem os Estados Unidos armando Taiwan e vendendo armas para Taiwan e oferecendo apoio logístico com seus porta-aviões a Taiwan, contra um governo chinês tentando manter o domínio de Taiwan. É um exemplo hipotético, não estou dizendo que é provável, mas cenários desse tipo são possíveis de se desenvolver no mundo no próximo período, colocando mais um elemento de crise e volatilidade nesse cenário econômico mundial. Eu tenho 6 minutos de fala ainda, enfim. E quais conclusões e ensinamentos, então, a gente tem que tirar desse cenário? O que está colocado aqui, então? Qual tem sido o papel da classe trabalhadora diante desses fenômenos? Na China, por exemplo, greves massivas. A China é um dos países hoje no mundo que mais concentra quantidade de greves, número de horas paradas, etc, no mundo. Greves muito violentas, com prisão de militantes, etc. Mas ainda assim, ano a ano, as greves ressurgem e crescem, às vezes são vitoriosas, etc. E no resto do mundo, o que a gente tem visto? O que esse cenário de crise econômica mundial, de ajuste fiscal, de geração de trabalho precarizado, de perda do poder de compra, de ataque aos direitos, etc., o que isso gerou no mundo foi uma convulsão no status quo político. Então o que a gente viu, acho que a Grécia é um exemplo emblemático disso. Talvez esteja voltando muito no passado, só que eu acho que é importante tirar lições do processo grego. O que aconteceu na Grécia é que nós tivemos 30 greves gerais derrotadas na Grécia. 30 greves gerais. Então, ou seja, talvez a forma de luta mais avançada da classe trabalhadora antes de uma guerra civil, que é a construção de uma greve geral no país, e foram 30 greves gerais sistematicamente derrotadas. Por quê? Porque naquele momento, para o governo grego, atender às demandas daquelas greves gerais significava essencialmente ter que partir para um processo de estatização da economia e planificação da economia. Uma palavra, socialismo. Não havia possibilidade de romper com a troika, significar fuga de capitais. Para evitar isso, ia ter que estatizar o sistema financeiro e controlar o fluxo de capitais. Os próximos passos seriam necessariamente estatizar o setor produtivo. Então, qualquer proposta de atender às demandas populares naquele momento obrigatoriamente levaria o governo, pressionaria o governo para um caminho da estatização e planificação da economia, que é a bandeira, enfim, é o programa socialista. Por isso foram 30 greves gerais derrotadas. Naquele momento não havia negociação possível com os trabalhadores. Não havia negociação possível. Qual foi o resultado, então, dessas 30 greves gerais derrotadas? O resultado foi que todo o status quo político grego foi destruído. O Syriza, que era um partido de 2% dos votos nas eleições majoritárias, partido minúsculo, conseguiu se apresentar para a população grega como uma alternativa radical, com um programa popular, de esquerda, etc., por fora do status quo político, ganhou a confiança do povo grego, que teve quase 50% das eleições no próximo... enfim, nas eleições seguintes. E todos os grandes partidos, todo o status quo político que representava a população grega naquele momento, ruiu, desapareceu. Eu não vou entrar aqui nas traições futuras do Syriza, que foi um grande processo de desmoralização da classe, o Oxy lá, que eu não sei se é Oxy ou Oxy que fala, mas enfim, foi um grande processo de desmoralização da classe a partir de uma traição do Syriza. O que eu quero colocar aqui é que houve espaço, uma alternativa radical de esquerda que capturasse a imaginação dos trabalhadores, de ganhar apoio de massas. Porém,
Paralelo a todo esse processo, e hoje, em 2019, mais forte ainda, a extrema-direita cresceu na Grécia também. Não foi só o Syriza cresceu muito, mas a Aurora Dourada, que é um partido abertamente fascista, não é igual o Bolsonaro aqui, que a gente chama de fascista, eles falam, não, eu sou fascista. Lá é um partido abertamente hipernacionalista, contra a imigração, centralizador, autoritário, enfim. Foi o segundo partido que mais cresceu, e com a traição do Syriza, vem crescendo e ganhando cada vez mais apoio. Então, o que eu quero colocar com esses exemplos internacionais aqui? A luta de classes do mundo, como o Herbert lembrou, a luta dos professores na Califórnia, na cidade de Oakland, a luta pelo salário mínimo de 15 horas nos Estados Unidos, que ganhou, foi conquistado em Seattle e depois ganhou o país com uma luta nacional, salário mínimo de 15 dólares a hora, começou nos centros de fast food, se espalhou para outros setores depois. Os próprios coletes amarelos na França, o que está colocado é que existe uma insatisfação com as alternativas que a burguesia tem oferecido aos trabalhadores no mundo. O velho status quo político não tem conseguido conquistar a consciência das pessoas. A classe trabalhadora tem procurado novas alternativas. O problema é o seguinte: essa nova alternativa, quando a esquerda consegue disputar a consciência, se legitimar perante as massas, ela pode ser de esquerda. Mas, só que como a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, isso pode significar um revés na luta, como o caso da eleição do Bolsonaro, como o crescimento da ultradireita em diversos países da Europa. Então nós caminhamos um oceano muito perigoso. Errar na mão, errar na linha política, errar no ajuste político fino, no atual momento histórico, pode significar sim enfrentar um governo fascista, ou se não fascista, porque o fascismo, digamos, é uma caracterização histórica muito precisa, mas governos de uma ultradireita, ultra-reacionária, enfim, no próximo período. Como a gente vive hoje aqui no Brasil. Não dá para dizer que o cenário que a gente vive no Brasil hoje é melhor, mais fácil do que da conciliação de classe. Sem fazer uma defesa ao período de conciliação de classe. Mas a dificuldade que a esquerda brasileira teve em apresentar uma alternativa radical de esquerda dos trabalhadores nos levou ao Bolsonaro. Na Grécia, talvez leve ao crescimento e à transformação da Aurora Dourada no principal partido grego. Não existia uma alternativa de esquerda nos Estados Unidos, levou ao governo Trump. E isso se espalha pelo mundo. Então, nossa geração, as pessoas que estão vivas e atuantes hoje nesse período histórico, carrega nas costas essa tarefa, essa responsabilidade. Ou a gente consegue, há espaço, as lutas dos trabalhadores, os trabalhadores têm demonstrado disposição de luta, ou a gente consegue apresentar alternativas radicais de esquerda com possibilidade de disputar as massas, ou a ultradireita mundial tem feito isso, talvez com mais qualidade do que a gente, e isso pode determinar as próximas décadas da nossa vida, da nossa existência, num cenário de possível Guerra Fria entre Estados Unidos e China, de uma recessão econômica mundial mais grave, mais dura ainda. Então, enfim, é um período histórico de muitas oportunidades e de muitos perigos. E é uma responsabilidade histórica que os socialistas do mundo vão carregar junto no próximo período. Obrigada, Joefferson. Vamos passar agora para fechamento aqui dos companheiros. O Joefferson iniciando. 7 minutos, né, Joefferson? Oi. Camaradas, eu tenho um péssimo hábito, quando vou fazer falas, de perder muito tempo no preâmbulo e ter pouco tempo no final para concluir as coisas. Eu achei que ia falar mais das lutas e menos da situação econômica mundial, e acabou que isso dominou a minha fala aqui. Por que eu estou falando isso? Porque surgiram muito nas falas aqui avaliações pontuais sobre questões da conjuntura, Venezuela, coletes amarelos, etc. E teve até um camarada que fez uma intervenção colocando tudo bem, a partir dessa conjuntura, então, o que fazer? O que está colocado para a gente? E eu acho que eu peguei um pouco disso na minha fala. Eu queria fazer um meia-culpa nisso, ficar muito no preâmbulo e pouco das questões, e queria fazer coro com o Dalmo, que colocou aqui que a Venezuela deveria ser o centro do debate, e de fato deveria ser. Eu acho que eu falei, quero remediar agora no final da minha fala. Queria colocar o seguinte: o que a situação mundial coloca pra gente é que nós não podemos cair em impressionismos.
nem a esquerda, nem a direita. A eleição do Trump não significou um retrocesso fascista nos Estados Unidos. Tampouco supor que levantar a bandeira do socialismo seria suficiente para levar os Estados Unidos para uma condição melhor para os trabalhadores. Então, a vida não é tão simples assim, nós não podemos cair nem ao lado nem ao outro. Algo que sintetiza muito bem isso, na minha avaliação, é a situação dos coletes amarelos na França. O que está colocado lá? Foi colocada aqui por pessoas antes de mim. Uma mobilização que começou no interior, que ganhou o país, que nos seus momentos mais poderosos colocou centenas de milhares de pessoas nas ruas. Uma mobilização construída em cima, essencialmente, daqueles setores mais invisibilizados da sociedade, a população mais empobrecida e atacada pelas políticas de ajuste fiscal, que no seu discurso, quando entrevistados pelos jornalistas, se vê no discurso deles, é o reconhecimento que o processo de ajuste fiscal enriqueceu os mais ricos do país, enquanto empobreceu os mais fortes. Não somos os comunistas que estamos colocando isso, está na boca do militante do colete amarelo que vai na rua. Aliás, não sei se todos têm a dimensão disso aqui. A ideia do colete amarelo é justamente essa, é o colete que você usa para deixar de ser invisível à noite, quando você está trabalhando. Então a ideia do colete amarelo é isso. Sociedade francesa, eu não sou mais invisível, me veja. Esse setor da sociedade, inclusive assumindo esse discurso. Então, a gente pode dizer que é um processo avançado de luta de classes, espontâneo, não controlado, dirigido por nenhum setor organizado da classe trabalhadora, que emergiu no meio desse processo de ajuste fiscal com um nível razoavelmente avançado de consciência, que identifica claramente que é uma guerra contra os ricos. E embora o partido da Marine Le Pen tente colocar o discurso anti-imigração na boca dos coletes amarelos e tendo para as ruas disputar a consciência do movimento, não tem logrado êxito. Por outro lado, se tivesse uma eleição hoje na França, quem era a primeira-ministra era Marine Le Pen. Era um partido abertamente de ultradireita, reacionário, de discurso de ódio aos imigrantes, etc. Então, é com isso que a gente está lidando. Não basta levantar a bandeira do socialismo e esperar que as grandes massas vão seguir. Por mais que a gente possa encontrar processos avançados de consciência das massas dos trabalhadores, como é o caso dos coletes amarelos, o desfecho desse movimento pode ir para qualquer lado. O nosso trabalho é ter a leitura correta e ir para as ruas disputar, inclusive contra o discurso de ódio da Marine Le Pen. Agora, não é um cenário fácil de resposta simples ou óbvia. E a Venezuela, para mim, camaradas, é a mesma situação. E não cai aqui, a gente não pode cair aqui no impressionismo de achar que as amplas massas dos trabalhadores rejeitam o Maduro e querem construir um cenário progressista, socialista, etc. E nem que há uma adesão acrítica ao governo do Maduro. É um cenário complexo. Existem setores do chavismo que são críticos ao chavismo e são uma camada de trabalhadores muito interessante que nós devemos disputar a consciência para romper o dique que é o projeto político do chavismo para o povo venezuelano. Por outro lado, o que existe também, os trabalhadores venezuelanos que estão sendo ganhos pelo discurso da direita e têm ido às ruas pedir o fim do governo Maduro. E existe, gente, eu coloquei na minha fala no começo do exemplo da Síria, a Venezuela é um desses exemplos de uma guerra não declarada, não direta entre China e Estados Unidos, em que a China apoia o governo de Maduro por interesse no petróleo venezuelano e os Estados Unidos pleiteia uma intervenção militar no país. O que está colocado na Venezuela hoje é o cenário de uma possível intervenção militar norte-americana na Venezuela, que nós não podemos ter ilusão aqui. Uma intervenção militar imperialista dos Estados Unidos na Venezuela piora a nossa situação de luta para toda a América Latina. Então nós precisamos ser categóricos contra o discurso do Bolsonaro, que fala que vai enviar tropas à Venezuela, contra Trump, contra todos aqueles que querem intervir na condição venezuelana. Quem tem que decidir o seu destino, inclusive quem tem que julgar Maduro pelos seus atos, é o povo venezuelano, não é o imperialismo. Então nós temos uma tarefa que é imediata, que é impedir a intervenção imperialista. E isso vem antes de derrotar e derrubar o Maduro. Nós não podemos ter ilusão aqui de que é uma tarefa dupla que se faz ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você combate
combate uma intervenção militar da maior potência militar do planeta na Venezuela, você faz isso ao mesmo tempo que você depõe o governo venezuelano. Então a gente tem que colocar claramente, sem nenhuma ilusão no governo de Maduro, mas a tarefa imediata do povo venezuelano, e a nossa tarefa imediata agora é rechaçar a invasão norte-americana, a intervenção militar imperialista. E dar o bom combate da disputa pela consciência das massas, pela consciência das massas, para fazer o seu balanço crítico do chavismo e ir adiante no processo que foi muito interessante, o processo, enfim, não foi uma revolução, mas enfim, todo o processo que se desenvolveu na Venezuela, de estatização do setor petrolífero, etc., de avançar nesse processo, criar mecanismos de controle popular do governo venezuelano, para poder sim avançar no processo de estatização, planificação da economia, o nosso programa socialista. Agora, nós não podemos ter ilusão de que a tarefa imediata e colocada como centro agora é impedir a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Enfim, para concluir é isso, camaradas, são os riscos colocados para a gente. Errar na mão, errar na política agora, significa amargar uma situação muito mais difícil e complicada no futuro. Uma Venezuela sob intervenção militar norte-americana significa para o povo venezuelano e para nós aqui no Brasil uma correlação de forças muito mais difícil, um retrocesso na consciência, uma situação muito mais desfavorável. E errar na mão agora, errar na linha política, pode significar sim uma piora nas condições de luta e de vida para a classe trabalhadora mundial. Esse é o risco do momento histórico que a gente está vivendo. Os coletes amarelos podem desembocar num processo que fortaleça a ultradireita francesa. Embora hoje a gente leia que existe um avanço, um processo de avanço da consciência expresso nesse movimento na França. Essas contradições estão colocadas nos Estados Unidos, estão colocadas no Brexit, no processo do Jeremy Corbyn na Inglaterra, no Bernie Sanders nos Estados Unidos, em junho de 2013 no Brasil estiveram colocadas também. Então, a complexidade, os riscos e oportunidades desse momento histórico têm que ser tratados com muito cuidado, sem cair em impressionismos, nem à esquerda e nem à direita. Obrigada, Jorge. Bem, companheiros, eu acho que, até como a Vicky até já elogiou, tanto pelos tempos, mas como também pelas intervenções, foram muito boas. E a gente, de fato, estava devendo ter um ponto com mais reflexão sobre isso. Pena que não deu para ter mais tempo, mas acho que o tempo até foi suficiente pelo aspecto do debate, talvez, para aprofundar sobre outros temas, ainda não foi suficiente, como é o tema da própria Venezuela. Assim, eu queria pegar um pouco do tema que o Jefferson fala sobre os riscos e as oportunidades. E isso é um fato. A conjuntura atual nos coloca riscos e oportunidades. Mas o problema central sobre isso, sobre toda essa situação, do qual o caminho, qual levar, é a crise da humanidade, que é a crise de direção. E as direções têm nos colocado cada vez mais perto dos riscos do que das oportunidades. E eu quero compartilhar um dos vários questionamentos que eu tinha na França, nas palestras que a gente fez sobre o Bolsonaro. A maioria dos franceses perguntavam: como pode a bandeira da corrupção, que é uma bandeira da esquerda, ficar na mão da ultradireita no Brasil? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta, vamos debater com mais força amanhã, que é conjuntura. Mas por que a esquerda brasileira não deu como principal bandeira da luta dos últimos períodos, não do debate eleitoral, não da eleição contra o Bolsonaro, mas por que não foi a principal bandeira da luta contra a corrupção? Porque o partido que representa a esquerda no Brasil e uma parte da esquerda do Brasil que não está no PT, não falava de corrupção, porque falar de corrupção afetava o Lula. Pelo contrário, tinha que chamar Lula livre. Esse era o problema. Então aquele trabalhador operário que votou no Lula, que votou no PT como alternativa para mudar o país, não viu isso ele ser uma alternativa e não enxergava na palavra de ordem Lula livre o principal eixo do país, porque para esse operário ele tinha que lutar pelas melhores condições de vida. E aí quem faz isso? A ultradireita. O Bolsonaro, as fake news, as redes sociais, não foi a esquerda. Mesmo que a esquerda pudesse usar as redes sociais, não fez, porque as redes sociais usadas pela esquerda, essa parte da esquerda, não usava para falar da corrupção, porque falar da corrupção era falar do Lula, ia afetar o Lula e o PT. Não estou trazendo para cá o debate da conjuntura nacional. Eu estou usando isso porque esse é o questionamento de parte da esquerda europeia do porquê que a corrupção ficou na mão do Bolsonaro. E eu quero trazer isso para cá, companheiros, porque
o nome da resistência contra o imperialismo na América Latina não é o Nicolás Maduro. É como foi falado aqui, o governo de Nicolás Maduro é responsável por sustentar a economia norte-americana. É disso que nós estamos dizendo quando o governo de Nicolás Maduro envia petróleo para os Estados Unidos. Então, Nicolás Maduro fechou as fronteiras com o Brasil e com a Colômbia, muito bem, tem que fechar, porque são países de ultradireita, que é essa a política. Então também vamos fechar a fonte com o petróleo. Vamos fazer um acordo. Essa é a política do Maduro, é romper, criar uma república diferente na América Latina. Essa tem que ser a política. Não vai ser ele que vai fazer isso. Quem vai ser protagonista da luta anti-imperialista na Venezuela é o povo venezuelano, que não vê mais, inclusive em Maduro, não vê mais no chavismo uma alternativa a ele. É por isso que rompeu, é por isso que vai às ruas. Olha, companheiros e companheiras, de fato nós sabemos o papel da burguesia oportunista. E o que Guaidó está fazendo na Venezuela é a mesma coisa que o Bolsonaro, um político de terceiro escalão, chegou à república do país. É isso que é o Bolsonaro, é por isso que é um governo de atrapalhadas. E é isso que Guaidó representa para a Venezuela. E a alternativa para ganhar as massas venezuelanas, para avançar para o socialismo e romper com o projeto reformista, não é chamando a defesa de um governo ditatorial. Porque aqui não há polêmica aqui nessa sala de que a principal palavra de ordem nossa é enfrentamento ao imperialismo. Ou tem? Eu acho que nenhuma organização que está aqui, ou militante que está aqui, tem claro que a primeira palavra de ordem nossa aqui é de enfrentamento ao imperialismo. Mas as massas da América Latina e venezuelanas têm que saber que tem um problema que leva a essa consequência, que é um ditador que controla o país através de ditadura, de repressão aos movimentos sociais, de repressão às greves, e que não vai ser defendendo esse governo que vai ser a resistência ao imperialismo. Se nós tivéssemos claro que defender agora o governo Maduro seria uma alternativa à resistência, a resistência contra o imperialismo até poderia ser, mas não é esse o acúmulo que nós temos. E a prova disso é que não era nem SSP com lutas, mas parte da esquerda que está aqui foi contra o golpe que teve contra o Chaves em 2002, foi contra aquela tentativa de lockout em 2003. Parte da esquerda que está aqui nessa sala apoiou as atitudes de Chaves contra aquela tentativa de golpe. Mas é diferente a situação aqui agora, é muito diferente, porque Maduro, de maneira ditatorial, pressiona as massas cada vez mais a uma miséria, a essa condição, e não vai ser ele que vai fazer essa resistência. E teve um companheiro aqui do Rio Grande do Norte, foi um dos primeiros companheiros a falar sobre isso, que foi parte de um tema que também outros companheiros exploraram de outra maneira, mas que é, qual é a real alternativa para a classe? Essa, companheiros e companheiras, é a grande disjuntiva nossa. Essa é a grande disjuntiva. E vamos ser bem sinceros, todos os projetos que a esquerda revolucionária, que a esquerda reformista apresentou ao mundo em diversos países, foram derrotados. O projeto reformista foi derrotado. Quando o Syriza sobe, ganha o poder na Grécia, que é isso, foi a exposição que o Gerson falou aqui, o Syriza não é o PT, não é o PT. O Syriza, inclusive, desculpa, mas eu já ouvi na época que o Syriza era mais esquerda que o PSOL na Europa, diziam isso, como comparação, mais esquerda, e ganhou as eleições, e tem um projeto tão reformista ou mais reformista que o Partido dos Trabalhadores no Brasil. Então como é que as massas da Grécia podem ver a esquerda? Olha, companheiros, eu não sei a maneira como vocês enxergam, mas dói no coração cada um de vocês aqui, ser comparado ao PT, me dói no coração. Tem gente na fábrica que vive brincando comigo, até por causa da barba. Ei, Lula, sindicalista, metalúrgico, entende? Tá difícil. Então, ou a gente rompe, ou a esquerda brasileira, a esquerda mundial, rompe com essa caracterização de que esquerda é que governa com a burguesia e ataca os trabalhadores, ou cada vez mais vai ser difícil construir a verdadeira alternativa, que é a Revolução Socialista. Essa é a única alternativa para a classe. E a gente vai ter que dizer. Sabe por que, companheiros? Porque não tem mais mediação. A salvação para o povo de Brumadinho, a salvação para as pessoas que estão sendo desalojadas das casas, não é um salário mínimo, ou 10 salários mínimos, ou 20 salários mínimos que seja um cavalo e vai dar para eles. Não é exigir que o Flamengo pague 20 salários para as famílias dos jovens que morreram naquele lugar. Não é essa a alternativa. A alternativa que nós vamos ter que exigir na Ford não é somente que se construa uma nova fábrica, que faça um novo acordo. A alternativa é reestatização. Nós vamos ter que dizer, parte do programa, que às vezes dói, é difícil explicar, mas é isso que nós vamos ter que fazer. A alternativa para não morrer mais gente em Minas Gerais é reestatização da Vale.
Garantir a indústria nacional é a reestatização da Embraer. E isso é uma luta anti-imperialista, porque quem está por trás da Vale, quem está por trás da Ford, da Embraer, de todos esses ataques, é o capital internacional, são os grandes acionistas. E essa é a nossa tarefa, é disputar programa, dizer as reais alternativas e não construir de novo uma alternativa eleitoral reformista que vai repetir os mesmos erros que já foram repetidos. Eu acho isso muito interessante, porque assim, eu quero finalizar com uma experiência que para mim foi muito curiosa. Eu fui fazer uma palestra na Itália sobre o Bolsonaro, e a Itália passou pelo fascismo, certo? E foi muito curioso, porque no meio da palestra um rapaz levanta a mão e pergunta assim: por que o Bolsonaro chegou ao poder no Brasil? E isso foi depois da exposição. Um velho, que com certeza viveu a Segunda Guerra Mundial, levantou, e aquele jeitão italiano que a gente imagina, né? Mussolini, meu amigo, Mussolini, traições. Então, é isso que eu te digo, as traições da esquerda, que gerou o Mussolini. Então, nós não podemos repetir os erros da história. E repetir os erros da história significa continuar insistindo em apoiar projetos reformistas e possíveis ditadores nacionalistas que estão, inclusive, além de todos os ditadores que foram nacionalistas, como foi o próprio Getúlio Vargas no Brasil, como foi Perón. Maduro está muito longe desse projeto nacionalista, inclusive. Maduro é um apoio do imperialista, e se fosse o contrário disso, já teria rompido inclusive com os fornecimentos de petróleo para os Estados Unidos. Queremos agradecer aqui ao Jefferson por essa ótima mesa agora nesse debate aqui internacional.